Olá, queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos juntos, depois desse final de semana abençoado, que Deus deu a nós a oportunidade de estarmos em casa, na igreja, descansando um pouco, né? Nos alegrando no Senhor. Isso é muito bom. E agora começou a semana, estamos na segunda-feira, e muitas coisas o Senhor tem preparado para mim e para você. Creia nisso. Você que é inscrito, Deus abençoe sua vida, Deus te abençoe poderosamente e você é alvo de oração, não esqueça. E você que está assistindo agora pela primeira vez e ainda não é inscrito nesse canal, fique à vontade. Se você quiser se inscrever, você será bem-vindo em nosso meio, nosso irmão e nossa irmã. E também nós temos, peço a vocês que curtam, né, a página. Quando vocês abrirem o vídeo, vocês possam dar um gostei ou não gostei, será interessante para o vídeo ficar mais tempo na plataforma, tá bom? Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eu vou me deter somente, no último vídeo eu falei sobre esse versículo, né, mas em outra perspectiva. E agora eu vou me deter somente a questão do medo. O que seria o medo, né? E para falar de medo, eu vou acompanhar de ansiedade e de fobia. E eu vou falar de trás para frente. Então, eu vou começar com fobia, né? A questão da fobia. O que seria uma fobia? O que é uma fobia? A fobia é um medo que ele se torna persistente, né? O medo onde você tem um recurso da fuga, um recurso de se esquivar, antes que aconteça, você se esquiva, né? Então, você pode, esse medo pode ser medo de animais, né? No caso, aranha, cachorro, né? Ou algum outro tipo de animal. Você pode criar uma certa fobia persistente, que ao ver ou uma imagem ou bem de longe um animal, você já fica naquele estado de fobia. Também pode ser medo de água, um medo de elevador, chamado de claustrofobia, né? Medo de alguns ambientes, medo de sangue, medo de avião. Essas fobias podem acontecer sendo persistente e precisando de um auxílio de um especialista na área. A questão da ansiedade, ela acompanha o medo. E falar de medo e ansiedade é falar do sistema que nós temos, sistema nervoso central, nosso cérebro em funcionamento. Por quê? Porque medo e ansiedade faz parte desse circuito de preservação da vida. Ou seja, essas duas situações acontecem para que a vida seja preservada, ou seja, instinto de sobrevivência, né? Então a ansiedade às vezes ela é um sistema de resposta, né, que pode ser, a pessoa pode ficar incontrolável, a pessoa pode ficar, pode ser algo imprevisível, ameaçador, e que uma leve sensação de que pode acontecer algo até mesmo de ruim ou catastrófico. Mas eu quero me deter ao medo, porque é o medo que nós falamos aqui na palavra de Deus, que foi lida em Gênesis 3:10, quando Adão ficou com medo. Ele estava nu e teve medo. Esse medo que Adão teve é um medo neurofisiológico. Como eu falei, faz parte, né, do processamento do sistema nervoso central. Ele é para a preservação da vida, para a preservação daquela sensação de perigo, o medo acontece. Então, Adão teve como resposta àquela situação o medo. E aí o medo, a gente pode dizer que o medo, ele paralisa o indivíduo. Então, naquela situação, Adão ficou sem recurso, sem o que dizer para Deus. E o que ele traz, o que ele pode ainda expressar naquele momento é exatamente o que está escrito no versículo, né? Eu estava nu
tive medo e me escondi. Ó. 3 situações ameaçadoras, perigosas, né, que ele não teve controle naquela hora e respondeu daquela forma para o Senhor. Então, o medo, ele paralisa o indivíduo, não deixa ele pensar, não deixa ele refletir, não deixa ele ver o momento que está passando, não deixa ele agir de uma forma organizada, concentrada, não, porque o medo, ele, na sua atuação, ele paralisa. E aí você vai ver, depois a gente pode até pensar assim, poxa, depois que aconteceu tudo é que Adão passou aquela sensação, passou aquele momento, vai sentar, né, e dizer, poxa vida, que besteira que eu fiz, né? Que coisa aconteceu, como eu pude me deixar, por que eu não pensei antes, por que eu não refleti antes sobre isso, como eu deixei chegar a esse estado, como isso foi acontecer, né? Estava tudo tão bem, tudo tranquilo, dentro de uma ordem, né? Ele me visitava todas as tardes, conversávamos, né? Sobre todas as coisas, sobre todos os assuntos. Ele me ensinava, eu aprendia com ele, né? E agora de repente eu me vi nessa situação. Eu tive medo, tive vergonha dele, eu me escondi dele. Então, que coisa que foi provocada que me deixou tão assim para baixo, me paralisou naquele momento de tal forma que eu não pude reagir, né? Essa paralisação não é uma paralisação de ficar parado em forma de estátua, alguma coisa assim. O paralisar é não saber agir, não saber interagir na situação, não saber como se comportar naquela situação, o que falar, o que fazer. É assim que o medo deixou nosso irmão Adão. Então também outra coisa interessante é que o medo ele traz comprometimento das nossas respostas. E aí você vê novamente Adão respondendo assim, ó, Senhor, estava nu, tive medo e me escondi. Então, o comprometimento dessas respostas que ele deu ao Senhor. Claro que o Senhor já sabia de todas as coisas, sabia o que eles tinham feito, já sabiam como eles tinham feito, quem os seduziu para que eles fizessem assim, já sabia de todas as coisas, né? Mas ele viu a expressão de Adão agora através do medo, né? Comprometer suas respostas, tanto que ele vai e se esconde de Deus. Quando que todas as vezes que o Senhor vinha ao jardim, ele corria para ver o Senhor, né? Corria para estar na presença do Senhor, mas agora se escondeu do Senhor. Amados, todos nós temos medo na vida. Todos nós já passamos por isso. O medo ele causa essas sensações. O medo ele causa, às vezes, um comprometimento das nossas respostas. O medo ele nos faz agir de uma forma bem diferente, que às vezes a gente fica assustado, surpreso. Nossa, eu agi dessa maneira, eu fui tão assim, áspero, ríspido, né? Eu falei de uma forma assim tão agressiva, né? Eu não prestei atenção, eu não refleti antes de falar, eu não me preocupei com o que eu ia falar, eu não me preocupei como eu ia agir, de repente eu saí e fiz isso, agi dessa forma, e agi tudo isso porque eu fiquei igual a Adão. Eu estava nu, por quê? Porque alguma coisa eu estava fazendo, alguma coisa me deixou dessa forma, né? E isso é vergonhoso. Eu tive medo, né? Porque o medo é aquela sensação, aquela coisa de ter, né? Que, que, que se refugiar em algo, né? E me escondi, né? Essas 3 situações podem acontecer conosco, porque Tiago fala que nós somos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Então pode acontecer com nossas vidas. Faz parte do ser humano o medo e a ansiedade,
né, fazem parte disso. A gente enfrenta isso todo dia. Mas eu quero te dizer uma coisa que é super interessante e que está escrito na palavra de Deus. Então, essa não é autoria minha, é autoria do Senhor. Ele fala na sua palavra. Então, todo o crédito, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. E a Bíblia diz que o amor, olha só, preste atenção, o amor lança fora todo o medo. Se alguma situação está te causando medo, se algum momento está te causando medo, se algo para você resolver está te causando medo, se algo está te deixando ameaçado, está te deixando se esconder, está te fazendo se esconder das coisas, se algo está te mostrando, está te deixando nu, né? Eu quero te dizer uma coisa hoje, amado, amada, olha só, o amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.